Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer? Jesus me encontrou. Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Tanto tempo eu andei por este mundo, perdido, sem paz encontrar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Pelos caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer.
Ouvintes, este é um estado geral do homem no presente século. Sabendo tanto e tendo tanto o que fazer, ainda não sabe o que fazer e como fazer. Um certo mancebo chamado na Bíblia de um mancebo de qualidade, um homem velho, solteirão, foi a Jesus Cristo dizendo-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A sua pergunta foi sincera e teve uma resposta sincera. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Agora nós vamos notar uma coisa, que aquele mancebo não apenas sabia, conhecia os mandamentos, mas praticava-os, observava-os, porque a sua resposta foi esta: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu fui criado nisto aí. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ora, meu ouvinte, ali ele estava obtendo a resposta cabal de sua pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi na corda de seu coração. Como conhecedor das coisas, como onisciente, ele pôde ver qual a corda que prendia aquele rapaz. Disse: vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ora, toda a Bíblia é sagrada e através do próprio Senhor Jesus Cristo e de seu sacrifício, nos garante que nós não somos salvos por fazer isto, por dar coisas para os pobres. Isto pode ser um resultado da salvação, mas não uma condição para ser salvo. A condição para a salvação é a fé no sacrifício de Jesus, mediante um arrependimento sincero dos pecados. Em último caso, era preferível que aquele rapaz não obedecesse nenhum dos mandamentos, adulterasse, matasse, furtasse, dissesse falso testemunho e não honrasse seu pai e sua mãe, e chegasse a Jesus como Maria Madalena foi levada a Jesus. Seria preferível para ele ser aquele ladrão crucificado do lado direito. Seria 1000 vezes preferível. Por quê? Jesus Cristo sabia qual a corda que prendia o seu coração. Quando ele pediu isto para ele, vender tudo que tinha e repartir pelos pobres e ter um tesouro no céu, o rapaz, ao invés de ficar muito alegre, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E esse é o estado da era em que estamos vivendo. É a era de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Não preciso de mais nada. Ora, melhor fora que ela vendesse tudo, desse tudo, o que ela tem, e comprasse linho fino,
colírio para os seus olhos, para ver a promessa de Elias na Bíblia Sagrada, para ver o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para ver o rapto, o arrebatamento, para ver a revelação dos 7 selos, para ver a revelação dos 7 trovões, do Apocalipse, das 7 eras e de todas as Escrituras. Agora, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. A sua riqueza implicava não somente no ouro e na prata, mas também na condição moral e religiosa que ele tinha. E continua dizendo Jesus: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Daí então a salvação ficar tão distante do homem quanto os céus estão distantes da terra. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Alguém diz: que tinha Pedro? Tinha uma rede velha para pescar, por isso deixou tudo. Que tinham eles? Aqueles que deixaram suas coisas para seguir a Jesus? Eles não tinham condição farisaica, não eram fariseus, não eram sacerdotes, não eram políticos, não tinham bagagem alguma, currículo algum, escolar, religioso, político, nem coisa assim. O que tinham eles de deixar para seguirem Jesus? Ora, alguém diz: eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. A viúva pobre estava dando tudo o que ela tinha. Então ela estava dando mais do que aqueles que estavam oferecendo a sobra do que tinham. Eles amavam o que eles tinham. Eles amavam suas redes. Quanta gente ama um cigarro que tem menos valor do que uma rede? E por isso não dá um passo decisivo na sua vida. Eles amam de uma maneira inconsciente. Eles são presos àquilo. E assim estava aquele jovem, aquele mancebo preso às coisas que ele tinha e descansado na sua condição moral e porque obedecia os mandamentos. De todas as formas ele se descansava nisto. Ele era rico materialmente falando e de acordo com a lei de Moisés também ele era rico, porque ninguém podia condená-lo de adultério, de roubo, de crime, nem de coisa alguma. Mas veja o que acontece com a era em que estamos vivendo. É uma era que chegou a um lugar que não sabe o que fazer. Porque depois de explorar todos os recursos, então o que diz você? Não sei mais o que fazer. O ouro já foi explorado. Haja ouro num país e o seu dinheiro permanece fraco. Haja diamante. Haja minérios de todas as formas. E vai se enfraquecendo cada dia mais. Agora você pense um pouquinho. Haja qualidades. Haja moral. Haja religião. Haja tudo isto que aquele moço tinha. Ele tinha tudo isto. Ele tinha ouro, ele tinha prata. Ele tinha tudo. Ele tinha religião, ele tinha boa reputação, ele tinha todas as coisas. Mas não tinha a vida eterna. Ele não sabia o que fazer.
Eu pergunto, o que tinha Raabe de fazer? Se algum dia o seu coração se angustiou e procurou pela salvação, ela não sabia o que fazer. Mas aquilo aconteceu, o que ela fez, aconteceu de uma maneira predestinada, elegida. O que tinha que fazer Moisés? Você sabe que depois que Deus falou a Moisés, ele sabia o que fazer e como fazer. Agora, um homem que, sozinho, estava incumbido de libertar um povo das garras do poder de Faraó. E como podia ser isto? O que fazer e como fazer? Quando ele pensou que tinha que fazer segundo sua força, ele matou um egípcio e aquilo lhe causou um problema terrível, uma desmoralização apenas. Mas quando ele foi realizar aquilo que de fato ele tinha que fazer, através do próprio Deus e Deus através dele, então foi tudo diferente. Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer. Você não sabe mais qual remédio tomar. Não sabe mais em que religião, em qual denominação crer. E você está sempre desafiado pela doença, pela confusão. Você está sempre desafiado pelos ismos. Em todas as partes há ismos. E todos os ismos são baseados na mensagem de Deus, na Bíblia Sagrada. E por fim você chega a uma confusão tal que você diz, eu não sei mais o que fazer. Estou em dificuldade. Ficaram 12 apenas com Jesus. E quando Jesus perguntou para eles, vocês também não querem ir? Pedro saiu na frente com a palavra pelos demais. Para quem iremos nós? O que fazer nesta hora? O profeta responde, se Deus colocou aquilo em seu coração, você fique quieto. Se Deus colocou a mensagem no seu coração, fique quieto, porque Deus não especula. Deus não interroga. Deus não está interrogando aqui e ali, cogitando. Deus não está de esquina em esquina, procurando um sucesso, procurando levar a cabo sua obra para não ser derrotado. Não. Deus está quieto na hora que Ele tem que estar quieto. Ele tem dispensações que Ele não se move. Por 400 anos Ele não se moveu. E se alguém teve que ouvir a sua voz, foi de uma maneira secundária, foi através de sonho. Não havia profeta na terra. E Deus silenciou com Saul. E quando ele caiu em silêncio com Saul, Saul apelou, foi a feitiçaria. Quando Deus não quer falar sobre determinados mistérios, o que fazem os Saúls desta era? Começam a buscar aqui, ali e acolá, e daí a pouco volta com a resposta do próprio profeta. Saul voltou com a resposta do próprio Samuel, do próprio profeta. Então há uma mensagem ali, a outra mensagem que o profeta diz isto, diz aquilo. Essa é a característica deles. É dizer que há uma mensagem assim, outra mensagem daquele jeito. Mas agora, meus ouvintes, meus irmãos que têm crido na palavra da era, se Deus colocou isto em seu coração, diz o profeta, fique quieto. O segredo principal do 7º selo é silêncio. Todo negócio publicado, discutido com muita gente, não tem um bom fim. O profeta fala daquele homem que foi construir um barco à vista de todos que passavam. De repente ele não tinha um barco, ele não sabia o que ele tinha. O que ele fez? Teve que esconder aquilo lá no fundo do quintal de sua casa e fazer sozinho, porque os palpites eram demais.
Se Deus tem falado ao seu coração, tem te dado o mapa da vida eterna, fique quieto, descanse nele, porque ele próprio cuida de sua obra. Há, por exemplo, uma recomendação que é impreterível para o arrebatamento. Ela tem que preceder um acontecimento que tem que preceder o batismo do Espírito Santo para o arrebatamento. Porque houve batismo do Espírito Santo para crer na mensagem de Lutero, justificação pela fé. Houve batismo do Espírito Santo para crer na santificação, a mensagem de Wesley. Houve batismo do Espírito Santo para crer nos dons. Mas agora batismo do Espírito Santo é para ser arrebatado. E a única coisa que tem que acontecer, que precede esse arrebatamento, esse batismo, é o novo nascimento. Mas você diz, o que hei de fazer para renascer? Nicodemos perguntou. Mas vem a pergunta, o que fez você para vir ao mundo? Basta ser um germe original. E se a predestinação, dentre milhões de gens, Deus escolheu você dos lombos de seu pai, e sua mãe foi incubadora por 9 meses, e você veio à luz. O que fez você para nascer? Só nasce de novo aquele que é um embrião de Deus, aquele que é gens de Deus, aquele que está nos lombos de Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama. Teve você de fazer alguma coisa para nascer, para vir ao mundo? Tem você de fazer alguma coisa para ir à glória eterna? Fique quieto. Se Deus pôs esse germe em você, você nascerá do outro lado. Você se manifestará como filho de Deus, coisa que a própria natureza está gemendo. É por este nascimento, por essa manifestação, e assim Deus te abençoa. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer. Importa renascer, importa renascer, com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vamos perguntar mais uma vez para ficar bem enfatizado. O que teve que fazer você para vir ao mundo? Foi você quem escolheu a si mesmo? O sexo, a família, a condição que você viria ao mundo? Moreno, de cor, ou branco, loiro, de cabelos pretos ou loiros? Você quem escolheu? Não. Jesus disse, fui eu quem escolhi a vós. Não foi você quem escolheu a Jesus, foi Jesus quem escolheu a você. Crê somente nisto, e você dará a vida por isto. Pedro disse, nós que demos a vida por isto, que deixamos tudo. Ouvintes, Deus agora pode vos abençoar com esta mensagem, e isto fazer saltar uma coisa dentro de cada coração, aquilo que salta para a vida eterna, a água do Espírito, o Espírito Santo crendo na verdade, na eleição para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te dê a paz, a saúde e a segurança. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar,
Ali está a nossa igreja em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacoloDaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacoloDaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Só o tocar de tua mão, Senhor. Só o tocar de tua mão, Senhor, ou um só gesto teu, fará cessar a minha dor e alegre ficarei. Eu ouvirei cantando em meu coração. Só o tocar de tua mão, Senhor, somente o teu amor fará minha alma se alegrar e ao céu me levará. Senhor, alegre eu serei.
eu ouvirei cantando em meu coração. É melhor ser dirigido do que dirigir. Ouvintes preciosos, esta é uma sentença, esta é uma declaração que deve nos chamar muito a atenção. É melhor ser dirigido do que dirigir. Quando se tem certeza de que a direção é correta, é verdadeira, não há coisa melhor do que ser dirigido. Quando a gente anda no mato, tendo certeza de que o guia sabe para onde vai, conhece de fato a coisa, então a gente anda descansado. Por mais compacta, por mais densa, por mais fechada que seja a mata. Você fica descansado, sabendo que tem um guia que não falha, que conhece a coisa. O mesmo acontece espiritualmente e em muitos outros fatores da vida. A mulher foi criada com uma constituição para ser dirigida pelo homem. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E a cabeça dirige o corpo. Você vê que tudo está em contraste com a criação original. E por isso encontramos um mundo desorientado, sem direção. E não há coisa melhor quando uma mulher encontra um homem que de fato é cabeça, e que pode dirigi-la, e ela se descansa nele. Ela não está questionando, ela não está interrogando. Assim também acontece com a igreja e Cristo. Quando a igreja encontra de fato a Cristo, quando ela é de fato o corpo de Cristo, então ela não tem que estar interrogando, perguntando, especulando, rompendo barreiras e assim por diante. Você sabe que muitas vezes somos dirigidos consciente ou inconscientemente. Chegamos a lugares que não sabemos o que fazer e porque fomos ali. Com o tempo, você conclui o porquê daquilo. Quase todos os homens na Bíblia Sagrada que a viveram pela fé, ou por que não dizermos todos eles, nos passos principais que eles deram, eles não tinham uma plena consciência do que ia acontecer. Mas eles estavam descansados na promessa de Deus. Abraão é um exemplo de quem saiu a peregrinar simplesmente confiado em Deus. Esse é o tipo do verdadeiro cristão. E para concluirmos uma síntese, nós temos a ovelha como um exemplo disso. Ela não tem liderança própria. Ela tem que ter o pastor. E o pastor a conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, como disse Davi no Salmo 23. A estas alturas, já concluímos que melhor é ser dirigido do que dirigir. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O profeta desta era, na sua mensagem Almas Encarceradas, diz: muitas vezes há coisas que sucedem e nos pomos a pensar por que sucedeu aquilo e duvidamos de nós mesmos e também de outros. Porém, com o tempo, por fim, nos damos conta que, se somos cristãos, tudo contribui para o bem. Todos temos visto isto. Nos perguntamos: por que fiz aquilo? Por que fui ali? Por que comprei isto? Por que vendi aquilo? E não conhecemos propriamente os nossos passos previamente. Mas estamos, de fato, como místicos, não entendendo e às vezes duvidando de nós mesmos e também de outros. O profeta continua: quando eu comecei a ler a Bíblia, eis aqui uma das coisas que me turbava muito. Por que permitiu Deus que Abraão, aquele homem tão grande, apresentasse a Sara como sua irmã em vez de sua esposa? Deus permitiu que Abraão mentisse e as outras coisas que fez, e até permitiu que Abraão saísse da terra prometida, de onde ele disse que não saísse. Isto é uma apostasia. Todo judeu que sai da terra prometida está em apostasia, porque Deus lhes deu essa terra e a promessa foi que ficassem, porém eles se foram. Então Abraão foi a Gerar, mas naturalmente, se não fosse por isso, é que ali é onde Abimeleque, o rei dessa terra, se enamorou de Sara e até ia se casar com ela. E ele era um homem bom e justo. Isto pode que soe um pouco ridículo, mas é para dizê-lo bem claro. Depois que ele havia tomado banho ao anoitecer e havia se vestido para ir à cama, e até se ajoelhou junto à cama, orou e se deitou, então foi quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eis que morto és. E o homem não havia feito nada. Ele havia sido perfeitamente enganado, tanto por Abraão como também por Sara. Deus lhe disse: olha, tu tens a esposa de outro homem. Eu não escutarei tua oração. Não importa o quanto ores, tu estás morto. E aquele homem é meu profeta. Isso é muito difícil de entender. Porém, se não fosse por isso, então não entenderíamos a graça de Deus. Como, pois, queremos entender a graça de Deus? Como, pois, queremos entender que, sendo pecadores, débeis, frágeis e indignos, ainda podemos contar com um céu tão maravilhoso, tão puro, como é o céu de nosso Deus? Por que se uniu Abraão com Agar, tendo uma esposa tão formosa como Sara? E ele, na verdade, não queria fazer aquilo. Porém, Sara recomendou aquilo a ele, e logo o Senhor lhe disse: escute o que te digo, Sara. Por quê? Porque tinha que haver um Ismael para dar um tipo de que a serva e seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. Veio o que digo? Todas estas coisas são tipos. E eles não sabiam por que estava acontecendo aquilo. Porque aquele profeta teve que se casar com uma prostituta e por ela ter 2 filhos, isso foi um sinal. Porque o outro se deitou sobre o lado direito por 340 dias
e logo outros tantos dias sobre o outro lado, foi um sinal. Outro tirou toda a roupa e andou ante Israel. Todas essas coisas foram para tipos e sombras, e eles não sabiam por que estavam fazendo aquilo. Tínhamos que ter essas coisas para completar o quadro. Muitas vezes sucedem coisas e nos perguntamos, por que isto? É simplesmente Deus mostrando-nos algo de antemão. Agora, só o que falta é uma convicção de que você é um cristão. Como diz o profeta, se somos cristãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Uma característica perfeita de que somos cristãos é que amamos a Deus. Você pode não ser um bom filho. Você pode não ser uma boa filha. Mas você ama o seu pai. Você ama a sua mãe. Você sabe perfeitamente que está ferindo o seu coração. Mas você continua sendo filho, magoando o seu pai. Mas você sabe que é filho, você sabe que é filha. Ele sabe que você é seu filho, que você é sua filha. De todos os modos, o que caracteriza, o que identifica, é um amor acima de qualquer ofensa. É o amor acima de qualquer ferida. É o amor acima de qualquer mal-entendido. É o amor acima de quaisquer circunstâncias. De todos os modos, você o ama como seu pai e ele te ama como seu filho. De todos os modos, você ama a Deus e não há coisa que mais te entristece aqui é quando você sabe que tem entristecido o seu pai, tem entristecido a Deus, tem entristecido o Espírito Santo, porque você sabe que ele geme com gemidos inexprimíveis, porquanto não sabemos como pedir, não temos uma direção própria, e às vezes chegamos a um lugar que não sabemos o que fazer. Mas aí é quando nós temos que escutar a sua voz, ficarmos quietos, até ouvirmos a sua voz, até escutarmos aquilo. É por aqui, é por ali, é isto que você deve fazer. Mas isto pode acontecer conscientemente e pode acontecer também inconscientemente. Um pobre manqueba, aleijado, estava acabando com Davi, excomungando, escarnecendo de Davi. E um general de Davi queria cortar o seu pescoço. Davi disse, não faça isto. Isto foi o Senhor que permitiu que ele escarnecesse de mim, que ele fizesse isto contra mim. Davi sabia que aquilo estava contribuindo. Ora, de que maneira? Que aquilo estava cumprindo um tipo de Cristo nele. Será que Davi sabia disto? Mas ele foi dirigido a impedir que aquele general, aquele guerreiro, matasse a Simei, aquele aleijado que estava escarnecendo de Davi. Não faça isto, foi o Senhor que lhe permitiu. E quantas outras coisas nós encontramos na Bíblia Sagrada? E se a mulher, se o homem tivesse uma liderança de Deus, uma inspiração do Espírito Santo, pararia um pouco, descansaria como Davi fez e diria, isto é o Senhor. A mulher de Jó nunca podia pensar que Deus continuaria sendo um Deus justo, um Deus de amor, a quem Jó servia com tanta fidelidade.
depois de vê-lo na lepra. Tanto que ela chegou e disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele disse: o teu lugar é entre as loucas, mulher. Ela não podia entender aquilo, que aquilo partia do Senhor, que era uma permissão de Deus. Porém Jó sabia. Ele estava dirigido na lepra, porque ele tinha sido dirigido no progresso, na prosperidade anterior. E por isso podia ser dirigido no sucesso posterior. Aquele que é fiel no mínimo, será fiel no máximo. Mas esses que não podem se portar, não podem se comportar como os generais de Davi, que estavam com ele quando ele estava em iminência, estavam com ele quando ele estava lá em cima. Mas quando ele estava foragido, aqueles homens estavam com ele da mesma forma. Estavam com ele a ponto de endurecer a mão na espada, não poder nem abri-la mais. Deus precisa de homens assim. Não há uma unidade, não há um companheirismo com homens frouxos, covardes, que ao primeiro trovão já começam a correr. Eles querem muitos trovões, eles querem saber muito dos trovões, mas quando troveja alguma coisa, eles são os primeiros a se esconderem debaixo de suas carcaças. Escondem-se em si mesmo como o jabuti, como a tartaruga o faz. Não tem coragem de dar o rosto, a cara. A avestruz esconde a cara na areia e deixa todo o corpo de fora. Não podem ver os seus próprios erros. Mas Deus tem dirigido. Está dirigindo alguém. Deus está te dirigindo, ainda que seja para o matador. O Espírito Santo estava dirigindo o cordeiro. A pomba estava comandando o cordeiro para o monte da tentação. A pomba comandou o cordeiro para a cruz, para o sofrimento, para um lugar que ninguém escolheria por livre e espontânea vontade. Ele próprio foi tentado a invadir-se. Essa foi a maior tentação. Mas quando chegou ali, ele disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha, mas assim a tua vontade. Agora, como se pode pensar, a vida é um barco. O poeta disse: minha vida é um barquinho a navegar, porém Cristo é o comandante. O melhor é orar: guia Cristo meu barquinho, meu coração, minha vida, todos os dias, todos os momentos, seja para as cataratas, seja para as grandes quedas, seja nas águas em bonança, guia Cristo a minha vida, o meu barquinho. Minha vida é um barquinho que está a navegar. Cristo é o comandante pra me orientar. Através de negras nuvens ou do encapelado mar, Cristo é o comandante, não me deixa naufragar. Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar. Guia Cristo, meu barquinho, para o meu. Então, esta mensagem foi inspirada na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, e na mensagem do profeta Almas Encarceradas Hoje. Ouvintes, nesse instante só nos resta pedirmos a Deus confiança, segurança, ainda que o exterior se corrompa,
Ainda que o exterior esteja em luta, esteja jogado para lá e para cá, como aquele barco que estava sendo jogado para lá e para cá pelas ondas, mas não podia afundar. Por quê? Não afunda porque está ancorado. Porque você não tem jeito de deixar de ser cristão? É porque você é de Cristo. Você tem o sangue de Jesus em sua fé. O sangue do Filho de Deus na sua vida. Deus te abençoe agora. Te dê saúde, te dê força e direção do alto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. No grande mar, no grande mar, no grande mar, no grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, no profundo mar, Cristo é meu piloto, na imensidão do mar. No grande mar, quando surgem os vendavais. No grande mar, vou com o meu Jesus. Como as ondas do enorme mar, o amor de Cristo, tudo é para mim. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto é.
chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé.